Boa noite. O superintendente Adolcindo Daniel é o novo comandante-geral da Polícia Nacional. Foi empossado este sábado no cargo pelo primeiro-ministro e chefe do governo, Patrício Trovoada. Foi patenteado pelo primeiro-ministro ao posto de superintendente-comandante-geral para depois prestar juramento. Ser fiel à pátria, cooperar na finalização dos fins superiores do Estado, defender os princípios fundamentais da ordem social e política estabelecida na Constituição, respeitar as leis e cumprir com lealdade as funções e tarefas que são confiadas. Adolcindo Daniel é, a partir de hoje, novo comandante-geral da Polícia Nacional, substituindo no cargo Roldão Boa Morte. E acreditamos que a nova direção irá enverdar todos os esforços em prol das exigências da sociedade são-tomense e não só. Quais são os principais desafios da polícia nesta altura no país? Os desafios da Polícia Nacional são eles enormes, face à conjuntura sociopolítica nacional, a nível regional e a nível internacional. A nível nacional, iremos dar todo o nosso contributo, pegar aquilo que a antiga direção vinha dando, melhorar mais e melhor e valorizar sempre tudo de bom em prol de uma sociedade sã, uma sociedade que funciona com os bons princípios. O primeiro-ministro impulsou também para a composição da nova equipa do Comando-Geral da Polícia Nacional o superintendente Aurito Vera Cruz como segundo comandante e pela primeira vez integra a equipa uma mulher, Teresa Santiago, com a função de inspetora-geral. Momentos antes da cerimónia de impulsamento, o Ministro da Defesa e Ordem Interna, Jorge Amado, patenteou no seu gabinete a subintendente Teresa Maria da Cruz Santiago ao posto de intendente da Polícia Nacional. Teresa é a primeira mulher na história desta Força de Segurança Pública que ascende ao posto de inspetora-geral. E colocamos essa graduação, esse patenteamento. Espero que saiba, portanto, honrar, este momento que estamos vivendo agora e que, portanto, a responsabilidade que recai sobre si junto ao Comando Geral possa merecer, portanto, a confiança que foi delegada em si. Desejar muita sorte, muita felicidade e dedicação, acima de tudo, para que realmente possamos demonstrar que esse espírito de paridade que temos estado a levar valeu a pena. Há toda uma gesticulação no sentido de fazer com que o Governo perca foco na busca de solução aos ingentes problemas com que o país se confronta. E a equipa que gesticula é a mesma que destruiu o país, disse este sábado o primeiro-ministro Patrício Trovoada, quando questionado pelos jornalistas da iniciativa do MLSTP-PST de avançar com uma moção de censura contra o 18º Governo Constitucional. Ouvi dizer, estou à espera que os canais institucionais habituais comunicam ao Governo, mas até agora nós não temos nenhuma comunicação da Assembleia quanto a essa questão. Mas o que eu quero dizer é que isso tudo faz parte de uma gesticulação que quer fazer com que o Governo perca foco, que o Governo não trabalha, que o Governo esteja distraído, quando nós estamos
realmente preocupados, trabalhando de uma maneira árdua para repor o país nas condições mínimas econômicas, financeiras, infraestruturais, para que ele possa caminhar, esse nosso Santo Tomé e Príncipe, serenamente para o desenvolvimento. Essa equipa que gesticula destruiu o país, e toda a gente sabe, financeiramente, economicamente, mesmo a nível de funcionamento da administração, e é por isso mesmo que o povo optou pela alternância. E eu nunca vi, em Santo Tomé e Príncipe pelo menos, um governo que é alvo de tantas tentativas de destabilização por várias frentes, mas é sinal que, vindo de onde vem, é sinal que estamos no bom caminho, é sinal que, de facto, esses setores sabem que viemos para mudar o país, mudar pela positiva, e então vamos ficar serenos, vamos continuar o nosso trabalho. Nós temos muitas pressões, o combustível, a necessidade de prepararmos um pacote de medidas, porque a situação financeira assim obriga, a preparação do orçamento, e é isso que de facto move o governo. O que é da Justiça é da Justiça, o que é da Assembleia Nacional é da Assembleia Nacional, e quanto a essa questão, veremos quando a Assembleia fizer o que tem que fazer para que essa questão possa ir para a frente e, sobretudo, comunicar ao governo. A situação no porto de São Tomé é grave e o governo tudo fará na defesa dos superiores interesses do país, assegurou, por outro lado, o primeiro-ministro Patrício Trovoada, quando reagia ao conflito que opõe os trabalhadores à nova administração da empresa SafeBond, que gera o porto de São Tomé e do Príncipe. Os trabalhadores vieram cá para informar-nos da situação que eles estão a viver, e por aquilo que disseram e aquilo que nós sabemos, é uma situação grave quando uma gestão que diz ser um grande grupo internacional, que vai investir milhões no país, que tem grandes capacidades e grandes obras feitas, utiliza o Fundo Social dos Trabalhadores. Quer dizer, isso é gravíssimo, e os trabalhadores tiveram razão de se estarem extremamente preocupados com a situação. Agora, nós vamos tomar conta do assunto, de mais um assunto, porque na realidade há muitos assuntos ligados com a instalação desse grupo SafeBond no nosso país. Eu quero lembrar a toda a gente que o único porto de Santo Tomé e Príncipe, que é o porto internacional, por onde entra todas as mercadorias e saem todas as nossas exportações também, é o Porto Ana Chaves. E sendo uma infraestrutura estratégica, relevante, fundamental para todo o sistema econômico santomense, nós não podemos deixar esse porto numa situação de instabilidade e de incerteza. Quer instabilidade social, quer instabilidade e incerteza do ponto de vista operacional, porque eu quero lembrar a todos também, os trabalhadores sabem, que tudo que está hoje a acontecer em termos de operação, não há nada de novo. É tudo a Enapó. É tudo os trabalhadores da Enapó. É tudo o dinheiro da Enapó. Então, nós vamos olhar para isso na defesa dos interesses
superiores de São Tomé e Príncipe, como sempre. Alguns trabalhadores da ENAPAR que foram recebidos esta sexta-feira pelo Primeiro-Ministro foram horas depois afastados do cargo que ocupavam. A informação foi avançada por um grupo de trabalhadores. Em entrevista este sábado à TVS, os trabalhadores destituídos endureceram críticas contra a administração do Safe Bond, denunciando um outro conjunto de irregularidades no porto de São Tomé. Depois de alguns funcionários da empresa ENAPOR terem denunciado ao governo alegadas irregularidades cometidas pela atual gestão, facto que levou à paralisação por algumas horas desta quinta-feira, a SafeBond destituiu do cargo de chefia alguns quadros da ENAPOR. Depois do encontro que nós tivemos ontem com o Sr. Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, a contar algumas anomalias que existem cá nessa empresa, e depois de minha vinda para a ENAPOR, eu tomei conhecimento por boca do meu responsável que desde ontem eu deixei de ser responsável, eu e esse. Porque devido à autocrítica que nós fizemos de algumas coisas que vão ficar mal. Está a perceber? E eu vou já aproveitar e dizer umas coisas. Eu vim perceber que puseram responsável, eu e esse senhor, era uma forma de silenciar as pessoas. Mas comigo não é fácil. Comigo não é fácil silenciar quando as coisas vão mal. Repara uma coisa, quando vão dizer que não, divide dinheiro do fundo social, é verdade que eu também tinha problemas de fundo social, mas o problema mais agravante é a história do contrato SafeBond. É um contrato que todo mundo sabe que é um contrato lesivo ao Estado santomense e trabalhou ainda por. Que tipo de empresário vem cá dizer que está a investir, não investiu em nada, está a explorar toda a infraestrutura do Estado, máquina do Estado a explorar, dinheiro cai na caixa de ENAPOR só. Esse onde está o escritório da Yankovic, dinheiro caiu, eles vêm, só toma carga, leva, nada para aqui na ENAPOR. Nós temos máquina parada aqui com 2 pneus, falta 2 pneus, está cá parado, se for não compra. Isso aqui tipo de investidor é esse? Reuniram-se em sinal de protestos porque se sentem lesados e apresentam acusações apelando a investigações. Houve cá um caso que eu vou denunciar hoje, há coisa de 3 ou 4 meses. Veio cá um rebocador a calar à noite, 2 horas da madrugada, entrou no Porto Santo Tomé e Príncipe, sem a autoridade portuária saber. Só Paulo César, que é o atual diretor técnico, deu ordem a um indivíduo do armazém, levanta o indivíduo na cama 2 horas da madrugada, abre o armazém, tira, dá 4 mil de gasóleo, custa que o rebocador embarca um estrangeiro daqui, se for no Porto, o rebocador desaparece, depois de 3 dias aparece, entra, sem ninguém saber. E outro, onde está? Que tipo de investidor que esses homens são? No contrato diz uma coisa, nós tivemos conhecimento agora que eles querem fazer o seguinte, ontem eu falei, vou te falar, eles querem desempregar a parte terrestre e parte marítimo, está a perceber? Para não ter responsabilidade, vínculo mais com as pessoas, e quando há movimentação do navio, eles mandam chamar as pessoas, trabalha, paga dinheiro, tipo de overtime, manda embora. Esse é investidor. Ninguém aqui é contra a concessão ou contra o investimento. A forma como esse processo foi conduzido. Nós sabemos que esse processo do SafeBond, esse contrato, é um contrato que vem só privilegiar 3 ou 4 indivíduos, identificaram também quem? 3 ou 4 ex-dirigentes desse país. É que está cá a tirar proveito disso. Trabalharam nada. Investimento que a gente quer aqui para Porto. Investimento é um investimento que vem cá uma pessoa que tem dinheiro, que é empresário, estica por 300 metros fora do cais, que barco possa vir encostar. Se esse caso é lugar a Bocador vir encostar, é uma mina porca que os seus pais fazem. Os funcionários demonstraram estar contra a forma como a nova gestão da empresa ENAPOR SafeBond tem realizado seus trabalhos. O investidor que quer fazer águas profundas, fica nisso, e nós não entendemos nada. E, portanto, o governo está em função, faça seu trabalho de casa. Tribunal está de férias, nós sabemos que o tribunal entrou de férias até março, mas o governo é soberano. O governo tem que decidir. Se o governo não decidir, a gente vai parar. E se não parar, é a economia do país que vai afundar. E nós não queremos isso. Nós estamos aqui para trabalhar. Nós entramos no trabalho. Nós pegamos o trabalho aqui 1h30, saímos às 5 da manhã.
as pessoas estão aqui a brincar com o nosso sentimento, brincar com os nossos valores, nós não vamos, isso não vamos. E outra coisa, sou jornalista, sabe por quê que muita gente não está cá? Porque os senhores têm 70% das pessoas na mão. Há muita gente que meteu o chefe para não falarem, porque são pessoas que têm influência de falar. E eles, como sabem que não têm poderes, então compraram poderes através de voto, de dinheiro. Deram chefia a muita gente e as pessoas não podem falar porque estão com medo. Deram festa, fizeram festa, deram dinheiro em envelope, deram envelope aqui de festa. Algumas pessoas foram escolhidas, outras não. E, portanto, nós que estamos aqui, estamos a sofrer. Nós somos trabalhadores do Napor. Eu estou a falar, neste momento, vou falar para mim e para eles também. Porque amanhã, quando dá bem, eles também virão. São nossos irmãos, nós não podemos correr com eles. Mas esses senhores que são investidores, querem fazer água profunda, nós estamos aqui, nós não estamos contra a concessão, nós estamos contra a maneira como a concessão foi feita. Criou irregularidades. E nós, mais uma vez, apelar. O tribunal tem que começar a pôr no seu lugar, fazer trabalho de tribunal e ver leis. Porque Santo Tomé é Santo Tomé. Nós não estamos na Etiópia, nós não estamos em Somália. O país não pode estar abandonado. Então nós estamos aqui, viva a voz, falar de Santo Tomé e Príncipe. Investidor sério, nós queremos. Investidor que não é sério, fora daqui. Por outro lado, os funcionários reiteram a intervenção do governo para a anulação deste contrato o mais breve possível. A banca eletrónica constitui uma das ações a ser concretizada este ano pelo Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, que permite também créditos bonificados ao setor privado como forma de contribuir para alavancar a economia nacional. Assuntos que foram analisados este sábado junto ao Primeiro-Ministro Patrício Trovoada. Na modernização do sistema financeiro nacional, o Banco Internacional de São Tomé e Príncipe está a priorizar para este ano a banca eletrónica. O assunto foi analisado este sábado durante a audiência que o Primeiro-Ministro concedeu aos membros da Comissão Executiva do BISTEP. Essa modernização passará pela utilização dos meios dos canais eletrónicos. E os canais eletrónicos são os cartões de débito a utilizar nas caixas automáticas, vulgarmente conhecidas por ATMs, nos terminais de pagamento automático, para não se andar sempre com as notas e com as notas que depois têm um desgaste muito grande. E a internet também, e portanto isso é muito importante para a modernização e o desenvolvimento do país. Isto numa altura em que o BISTEP já está fisicamente presente em todos os distritos do país e disposto a ajudar a revitalizar o setor privado nacional, disponibilizando para o efeito uma linha de crédito. É muito importante que os santomenses adiram com projetos viáveis que libertem meios para pagar esses créditos concedidos pelo banco. Miguel Reimão avançou um conjunto de iniciativas que podem mobilizar a rápida libertação do crédito bonificado pelo BISTEP. Nós privilegiamos projetos nos 3 setores da economia, setor primário, agricultura, pescas, setor secundário, indústria, setor terciário, comércio, prestação de serviços, e temos de facto algumas bonificações para os projetos que ou contribuam para as exportações, para a exportação. É muito importante a entrada de divisas no país e, portanto, os projetos que gerem exportação têm bonificação na taxa de juros, é assim que está previsto nas linhas. Alguns projetos que substituam, que gerem produtos para substituir importações, também é muito importante, também têm bonificação, e os projetos, também temos linhas de crédito com bonificações expressas para os projetos que aumentem o setor de trabalho, a inclusão a mão de obra, aumentem a mão de obra, e que também temos, em função do número de postos de trabalho criados e efetivamente mantidos, temos bonificação também nas taxas de juros. O presidente da Comissão Executiva do BISP apelou para maior produção interna no sentido de se diminuir o nível de importação como forma de fazer face à carência de divisas que o país vem se confrontando nos últimos tempos.
Cerca de 2.000 kits de fardamentos militares foram entregues esta sexta-feira às Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. Os equipamentos foram ofertados por Portugal, através do embaixador português, Rui de Carmo, numa cerimónia presidida pelo Ministro da Defesa, Administração Interna, Jorge Amado. De equipamentos militar que vai ajudar a suprir algumas necessidades, conforme reconhece o Ministro da Defesa e Administração Interna. O material para o efeito surge no domínio da parceria militar entre São Tomé e Príncipe e Portugal, o que retrata cada vez mais o estreitamento dos laços de cooperação. Esta ação de cooperação ilustra, uma vez mais, a disponibilidade de Portugal para consolidar e reforçar os laços com São Tomé no domínio da defesa. Assim, foram transportados já esta semana em avião militar 9 paletes de material correspondentes a cerca de 2.000 quilos de artigos de fardamento, correspondentes a cerca de 1.500 peças entre casacos de camuflado, calças e barretes de campanha, a fim de equipar os militares das Forças Armadas, mitigando desta forma as suas necessidades nesta área. A ajuda foi recebida pelo Ministro da Defesa Nacional, Jorge Amado, na presença de altas chefias das Forças Armadas de São Tomé e Portugal. Consideramos Portugal um dos principais parceiros de São Tomé e Príncipe na área de defesa nacional e, igualmente, na área de defesa e segurança. Por essa razão, queremos aqui enviar o nosso maior agradecimento ao governo português, à Sua Excelência Ministra da Defesa de Portugal, Helena Careiro. As Forças Armadas Nacional acreditam que, desta forma, as suas precariedades materiais serão minimizadas com esta ajuda do governo português. Cerca de 70% dos residentes das antigas casas comboio de Boa Esperança estão a viver em condições precárias há quase 2 anos, devido a vendaval que destruiu 80% das habitações naquela localidade. O Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas foi visitar a comunidade e ficou chocado com o que viu e garantiu que, através do projeto PRIASA e com o financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento, as casas vão ser reabilitadas. Boa Esperança é o nome de uma comunidade no distrito de Lebata que tudo aponta a ter perdido as esperanças de dias melhores. 9 de abril de 2021 foi o dia mais triste para os residentes. Um vendaval com ventos fortes arrasou a comunidade, deixando 80% da população a dormir ao relento ou em condições precárias. O vento arrancou o teto da maioria das casas dos agricultores que hoje estão desanimados à procura de ajuda para melhorar as suas condições de vida. Boa Esperança é uma das dependências de Agostinho Neto que fazia brilhar as bancas do mercado nacional com uma vasta produção de produtos hortícolas, matabala, banana e frutas diversas. Depois que tudo isso aconteceu, a vida dos agricultores retrocedeu e veio o desânimo, o que fez baixar a produção. Era uma unidade potencial, porque quando nós temos acesso de produção e para não deixar perder, nós solicitamos a Delegação de Saúde de Distrito e mesmo a nível nacional nós doávamos na altura, para não ficar a perder. E de lá para aqui, temos vários constrangimentos, com problema de ventival, problema de descompro de casa e nós desorganizamos. E com esses apoios, com essa recuperação, vamos recuperar em tudo. Dentro de curto prazo de tempo, nós retomaremos a nossa posição. 9 de abril próximo fará 2 anos que estamos nessa situação e não temos visto nada a fazer para melhorar. Com essa visita, enche-nos de esperança de poder ver o melhor desenvolvimento nesta comunidade, porque é uma comunidade agrícola, todos aqui são agricultores e nestas situações em que encontramos, não
não favorece, assim posso dizer, a contínua produção da agricultura nesta comunidade. O ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, Abel Bom Jesus, foi conhecer a comunidade pela primeira vez e para se inteirar melhor sobre este acontecimento dramático e triste em que deixou esta dependência de Agostinho Neto e o país mais pobre. Ficou triste e preocupado pela forma como alguns membros da localidade estão a viver. Mas eu quero vos dizer o seguinte, gente. Eu vim aqui como vosso colega agricultor e vim aqui como ministro da Agricultura. Como agricultor eu tenho a força e a vontade e quero vos dizer que nós estamos no bom caminho. Não desistam. Sobretudo porque nos momentos que me passou na mente desistir da profissão agrícola, foi o momento que eu comecei a sentir os passos para atingir os objetivos que eu já vinha a trilhar ao longo dos anos. Bom Jesus fez-se acompanhar de uma equipe formada por técnicos do Ministério da Agricultura, presidente da autarquia de Lobata e do projeto Priasa, para ver se poderá ser encontradas soluções conjuntas para este problema que já vem há 2 anos e nada de soluções, apesar de várias instituições terem feito a avaliação dos reparos e que têm custos avultados. Até hoje constatamos que de facto não houve soluções a nível dos problemas que aconteceram. Portanto, sendo assim, e permitiu que eu tivesse ter um encontro com o ministro, que é titular da pasta, narrei os factos da competência dessa comunidade de até hoje não ter soluções resolvidas com essa população. É uma população que nós devemos reconhecer na sua potencialidade. Primeiramente, conheço de antemão o benefício que essa comunidade teve com a União Europeia. A estrada hoje que essa comunidade tem, feita por União Europeia, Caldeira ainda não tinha. Só foi reconhecida com certificado de mérito da comunidade, porque foi uma comunidade que ajudou o centro hospitalar na altura. Tratores de mata-bala, banana, carneiros, cabra, pato, tudo isto eles apoiavam centro hospitalar. E houve um reconhecimento. Portanto, é uma comunidade, depois disso acontecer, permitiu que, de facto, era necessário e urgente salvar esse povo. É um povo com sérias dificuldades. Nós, como somos a solução, viemos aqui ter convosco para conhecer aquilo que é a vossa dificuldade e vimos que são imensas, mas dentro do pacote ou daquilo que temos disponível agora, que não é muito, mas aquele que não multiplica o pouco jamais conseguirá distribuir o muito. Nós vamos trabalhar com prioridade das prioridades, vamos, junto ao projeto Priasa, começar a fase que eu posso assim dizer que é devolver a dignidade às pessoas aqui nesse lugar. Abel Bom Jesus levou palavras de encorajamento aos agricultores e prometeu doar 1.500 plantas de ananás para ajudar a reativar a pouca esperança que os residentes ainda têm. Eu sou um de vocês. O vosso sucesso é o meu sucesso. E como garantia da minha boa vontade como cidadão e como membro do governo, eu decidi, em meu nome próprio, doar 1.500 plantas de ananás, que é uma cultura que tem um significado histórico na minha vida. É a cultura que, quando eu comecei a cultivar, trouxe-me todo o sucesso que hoje eu tenho. E eu tenho a certeza que, se vocês receberem essas plantas, eu ensinar-vos as técnicas. Eu sei que não vai chegar para toda a gente, mas na primeira entrega um grupo de pessoas recebe, no próximo ano quem recebeu vai dar outro, assim sucessivamente. Gente, para que nós continuemos a trilhar o nosso caminho, nós temos que unir. Para que nós chegamos ao sucesso, nós temos que unir. Porque sozinhos nós não vamos lá. Porque juntos já somos pouco, imagina se estivermos separados. Eu agradeço ao Ministro da Agricultura, Desenvolvimento e Pesca, também agradeço ao Presidente da Câmara por fazer esta visita e encher-nos novamente da esperança que todos nós vivemos. Até já estava a perder, porque já lá vão muito tempo, 1 ano e tal a caminho de 2, é muito tempo. Nós ficamos aqui todos à espera de ver isso melhorar,
porque há agricultores aqui que vivem em condições desumanas, assim posso dizer, porque não têm um teto. Uma senhora até acabou sendo hospitalizada, porque sendo chuva ou sol, ela se encontra na sua casa mesmo sem teto. É uma situação muito triste. Boa Esperança precisa de ajuda para manter a esperança viva, porque é a última que morre. Nós está tudo consolado, mas sempre lágrimas não falta nos olhos. A chorar, consola. Não está chorando, não está consola. Leve só. Ora bom, ora mal. Ora bom, ora mal. A Escola Francisco Quaresma, na vila de Santa Catarina, está mais apetrechada para responder às necessidades dos alunos. Esta sexta-feira foi contemplada com algumas carteiras e móveis de escritório ofertados pelo projeto ACA. A Escola Primária Francisco Quaresma foi inaugurada em 2022 e carecia de carteiras e móveis de escritório para garantir o ensino de qualidade aos alunos do primeiro ciclo da vila de Santa Catarina. Tínhamos prometido, quando construímos a escola, tínhamos prometido, portanto, tanto a Escola de Santa Catarina como a Escola de Malanza, que nós iríamos fazer um sacrifício para apetrechar essas escolas. E como puderam verificar, portanto, na semana passada estivemos em Malanza, onde apetrechámos a escola totalmente, e também aqui, neste momento, estamos a apetrechar a Escola de Santa Catarina. Pensamos que com esses apetrechos a escola estará com condições para funcionar em pleno, pois os materiais que aqui estão, não só para os alunos, mas também para a direção da escola e também para o setor médico, que vai estar, portanto, também a acompanhar todas as atividades escolares. Construída pelo projeto ACA através do seu programa Zona de Expansão Segura, este estabelecimento vem, de certa medida, ajudar o Ministério da Educação na sua política de educação de proximidade. Quando nós falamos da melhoria da qualidade de ensino, nós começamos primeiro também por acesso. E construindo uma escola, apetrechando, nós vamos garantir o acesso à possibilidade de dar oportunidade às crianças para que elas possam estudar. Agradecer ao parceiro ACA por a construção e apetrechamento desta pequena, mas uma grande obra. O ato foi testemunhado pelo autarca do distrito de Lembá. A população de Santa Catarina fez a escolha de uma escola como uma obra social. E hoje nós viemos cá para presenciar mais uma entrega de um novo lote de materiais, no sentido de apetrechar escolas nos outros gabinetes e nas outras salas, porque constatava-se que, devido ao número de alunos, ainda faltava algumas carteiras. Neste momento a escola está totalmente apetrechada, em condições para o bom funcionamento. O ACA apetrecha a Escola Francisco Conceição, na vila de Santa Catarina, com materiais escolares. Os delegados da Educação da região Autónoma do Príncipe estão a partir de agora com mais capacidade, foram capacitados em matéria de intervenção sindical. Uma ação de capacitação de 2 dias organizada pelo Simperstep. A abordagem histórica do movimento sindical e sua relevância no mundo do trabalho, a importância da formação dos quadros sindicais e o empoderamento dos professores e educadores, bem como intervenção sindical no contexto laboral, deram corpo a estes 2 dias de formação levada a cabo pelo Simperstep junto aos delegados sindicais da região, de forma a uma maior unificação da classe. O sucesso de toda uma luta que nós vínhamos travando desde os tempos passados, o presente e para o futuro, o sucesso dependerá da nossa união, da nossa força, da nossa coesão e da nossa determinação. Não somos políticos. Fazemos as nossas lutas em defesa das melhorias socioeconômicas laborais da classe docente. Isto é que determina, isto que é a existência
da nossa organização sindical, o Simprestep, na esperança que os conhecimentos adquiridos e os proveitos que nós possamos tirar dessa formação durante os 2 dias possa ser transmitido a todos os professores e educadores a qual os senhores e as senhoras representam. A formação foi ministrada pelo secretário-geral do Sindicato da Educação da CPLP e o vice-presidente do Sindicato dos Professores da Zona Norte de Portugal e da Federação Nacional da Educação daquele país irmão. Temos aqui massa humana capaz de fazer com que a região possa usufruir de melhores profissionais, mais organizados e, acima de tudo, possam também contribuir com aqueles que têm a responsabilidade de fazer com que a educação seja um motor de desenvolvimento e seja um motor estratégico para o desenvolvimento da região autónoma do Príncipe seja uma realidade. Só com quadros sindicais o Simprestep pode, de facto, almejar ser maior e mais interventivo. E com melhores quadros sindicais há melhores professores. E quando há melhores professores, há melhor sistema educativo. E quando há melhor sistema educativo, ganham as nossas crianças e os nossos jovens, ganham a sociedade, ganhamos todos. Um ganho no contexto do saber que mereceu agradecimentos. Agradecer os grandes promotores dessa tão importante formação para os professores delegados sindicais da região, pela primeira vez locarem ao Príncipe e poder brindar-nos com uma tão importante formação para os delegados sindicais, o que vem constituir, em certa medida, uma ferramenta básica, um instrumento que permitirá, a partir de hoje, melhor atividade, melhor desempenho naquilo que são ações sindicais. Foi uma formação muito útil, que daqui tenho a certeza que vamos sair com mais conhecimento, porque há muitas coisas que nós aprendemos e também muitas coisas que foram esclarecidas, que quero também que nós todos colocamos isso em prática para que de forma mais organizada podemos sempre defender a nossa classe. Simprestep a promover ação de formação aos delegados sindicais na região do Príncipe. Os fiéis católicos da Ilha do Príncipe celebram esta semana a missa em honra a São Bento, uma eucaristia com devoção a São Bento, santo protetor de todos os males. A devoção pelos fiéis católicos na Ilha do Príncipe a São Bento tem tido a cada dia que passa uma maior influência devido às suas obras contra os males, enquanto santo na terra carregando a cruz sagrada como a sua luz. Uma Eucaristia que no início começou por ser ministrada uma vez em cada 3 em 3 meses, passou a ser uma vez por mês. E esta terça-feira foi a primeira do ano 2023. Desde que foi lançada essa experiência, logo caiu no coração do povo e teve uma adesão muito grande. Aquilo que era para ser uma coisa, uma vez a cada 2 meses, 3 meses, passou a ser mensalmente, porque teve uma adesão muito grande. E as pessoas sempre ficam na expectativa, cada mês, de participar deste grande evento que é a missa em honra a São Bento. Sinal que estão recebendo bênçãos da graça de Deus através desse grande santo. O que marca esta Santa Eucaristia é a bênção da água e do sal, que ajuda a libertar do mal. Marca a missa de São Bento, sobretudo, a questão da bênção da água e do sal, que é um sacramental usado há muitos séculos pela Igreja, que ajuda a nos libertar das forças do mal e tudo mais, e da intercessão gloriosa de São Bento. Portanto, é uma ação para continuar. É uma ação para continuar até que aqui estejamos e os que vierem também levarem adiante esta graça que aconteceu
na nossa comunidade, que participam católicos e não católicos, que juntos possamos continuar a propagar, divulgar o reino de Deus. Uma missa de muita devoção, vivida pelos fiéis católicos que ganham consigo a graça divina. Para mim é uma missa de ação de graça, é uma missa de louvor, é uma missa de interiorizar a palavra de Deus. Que São Bento foi homem que viveu muito a palavra de Deus, retirou-se para estar mais com Deus, em silêncio, contemplando a beleza de Deus, a natureza, e sacrificando a sua vida dia a dia para o mundo e para Deus. E ele, para mim, eu vejo que deu aquele exemplo que o mundo vale a pena viver, mas não agarrarmos as coisas do mundo, mas sim só a Deus. É um santo que defende das atividades do demônio, das atividades satânicas. Portanto, eu penso que nós devemos mesmo fazer fé nós também. Gostei imenso da dinâmica da missa, de todo o ritual, adorei. Pela primeira vez, mas adorei. Portanto, quer deixar aqui alguma mensagem? Para as pessoas do Príncipe não só dedicarem, adorarem o São Bento, que é um santo muito poderoso, segundo a explicação do pároco. E é essa a minha mensagem. Fiéis católicos da Ilha do Príncipe, na devoção a São Bento, santo protetor de todos os males. As minhas mãos eu quero levantar. A partir deste sábado irá para o ar e em direto, depois do telejornal, o programa Panorama Internacional, onde irá abordar questões relacionadas com a política internacional. E o apresentador, produtor deste programa, Carlos de Barros Tini, está comigo em direto. Para já, boa noite. Muito boa noite, Maximino Carlos. Boa noite, caros telespectadores da TVAS. Quais são os grandes objetivos deste programa e o tema que eventualmente poderão ser abordados sequencialmente? Sim, é verdade. De facto, o programa Panorama Internacional, doravante, vai ao ar aos sábados, logo a seguir ao telejornal. É um programa, Maximino, virado para os acontecimentos internacionais de grande impacto. Como sabes, nós vivemos num mundo hoje global em que há acontecimentos que permitem a redundância que acontecem em outras paragens do mundo que têm um impacto também na nossa vida diária. Pelo que este programa irá dar atenção não só a questões políticas, mas também questões culturais, vai também olhar para a economia, desde que seja um assunto de grande impacto. E a primeira edição do programa, o que é que nos traz? Sim, nesta primeira edição do programa, que acontece logo a seguir ao telejornal, vamos dar atenção àquilo que está a passar no Brasil. Como sabem, houve uma invasão aos símbolos de poder da democracia no Brasil, então vamos tentar, com a ajuda do nosso convidado, perceber o que é que está a passar, que Brasil nós poderemos ter doravante pós este acontecimento. Por outro lado também, porque nós vamos dar muita atenção àquilo que são os países de língua oficial portuguesa, a nossa sub-região africana, vamos também olhar os progressos e retrocessos que aconteceram no ano 2022 ao nível dos PALOPs. Vamos fazer uma abordagem genérica. Portanto, é isto que nós preparamos para esta edição inaugural. Todavia, como disse muito bem o Maximino, noutras edições prometemos trazer mais assuntos, mais acontecimentos internacionais com impacto à escala global. Carlos de Barros Tini, muito obrigado. Com o olhar do programa que vai ser apresentado depois deste telejornal, o programa intitulado Panorama Internacional. Já agora, um breve intervalo, depois retomaremos a apresentação do telejornal.